Mas veja, o Zema, candidato de direita, conseguiu atacar o Eduardo Bolsonaro com a questão da postura dele em relação ao Trump. O Eduardo não teve apoio das elites da direita. O Silas Malafaia reclamou de bandeira americana no protesto. Cá entre nós, Lacombe, às vezes eu acho que o Brasil merece virar Venezuela. Um deputado federal é cassado por suas palavras, é preso por suas palavras. A Câmara vota a favor da manutenção de uma prisão ilegal e inconstitucional. Inclusive, o atual presidente da Câmara, Hugo Motta, votou a favor da manutenção da prisão ilegal e inconstitucional do Daniel Silveira. E se vocês vão esperar Hugo Motta pautar a anistia, não vai acontecer. Um episódio gravíssimo envolvendo a Rede Globo. A emissora simplesmente usou um drone para filmar a casa do ex-presidente Jair Bolsonaro enquanto ele recebia o deputado Nicolas Ferreira. Isso não é jornalismo, isso é invasão de privacidade, abuso e um vale-tudo cada vez mais explícito em nome de uma narrativa. E a reflexão é simples: se fazem isso com um ex-presidente da República, o que não fariam com um cidadão comum? Até onde vão os limites quando a imprensa decide que qualquer regra pode ser quebrada para perseguir um lado político? E no vídeo de hoje você vai conferir as análises de Luiz Ernesto Lacombe, Rodrigo Constantino e Ana Paula Henkel, que destrincham as omissões das nossas instituições e mostram como a direita brasileira segue travando uma guerra vazia, sem estratégia, enquanto o outro lado avança sem freio. Fica comigo porque o programa de hoje está imperdível. A prisão do Bolsonaro repercutiu no exterior. A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, em comunicado compartilhado nas redes sociais, criticou a prisão preventiva do ex-presidente e afirmou que o ministro Alexandre de Moraes expôs a corte à vergonha e ao descrédito internacional. O texto é o seguinte: o juiz Moraes, um violador de direitos humanos sancionado, expôs o Supremo Tribunal Federal do Brasil à vergonha e ao descrédito internacional ao desrespeitar normas tradicionais de autocontenção judicial e politizar de forma escancarada o processo judicial. Os Estados Unidos estão profundamente preocupados diante de seu mais recente ataque ao Estado de Direito e à estabilidade política no Brasil. A provocativa e desnecessária prisão do ex-presidente Bolsonaro, que já estava em prisão domiciliar sob forte vigilância e com rígidas restrições de comunicação. Não há nada mais perigoso para a democracia do que um juiz que não reconhece limites para o seu poder. A embaixada republicou, na verdade, o comunicado do vice-secretário de Estado dos Estados Unidos, o Christopher Landau. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse também nesse sábado que a prisão preventiva do ex-presidente e aliado político Jair Bolsonaro é muito ruim. Do you have any comment about Bolsonaro's arrest? Former Brazilian president. So I spoke last night to the gentleman you just referred to. And we're going to be meeting, I believe, in the very near future. Sir, are you worried about the president being arrested today? What? Any comment about the former Brazilian president being arrested today? No, I don't know anything about it. Are you willing? Mr. President, are you willing? I didn't hear. Is that what happened? Yes, there's a Mr. That's too bad. That's too bad. No, I just think it's too bad. Consta, eu acho que essa é a questão principal, né? Porque a gente percebe que as pessoas estão receosas, né? Por exemplo, eu pedi a um amigo que fosse, com um celular mesmo, fazer imagens da vigília, mora em Brasília, ontem, e ele falou: puxa, mas qual é o risco que eu corro de estar ali gravando, posso ter algum problema? Não quis ir, ele não quis ir. E eu respeitei, obviamente, né? Mas o que a gente pode esperar como solução, como reação? Claro, a gente ainda acredita que os Estados Unidos vão agir de alguma forma, mas não dá para depender exclusivamente do que vem daqui dos Estados Unidos, Costa. Não dá, como eu concordo com a Ana, né? Assim, a gente entende os dois lados. A gente entende quem está com um certo desespero, até desesperança, né? Jogando a toalha, achando que não tem mais jeito, e a gente entende quem está na luta, e até porque não tem alternativa. É o quê? Entregar o país? Olha a Venezuela, né? Mesmo na Venezuela, a Maria Corina Machado está lutando até hoje. Né? E agora talvez aí a Cavalaria do Norte venha para valer, no caso da Venezuela. No caso do Brasil, a sensação que fica, o Trump tem os problemas dele, com o mundo, com a Ucrânia, com o Oriente Médio, com a economia doméstica, ele está preocupado com os midterm elections ano que vem, ele está com uma avaliação que é a pior desde janeiro, 37%, 38% de aprovação apenas, os democratas podem recuperar a Câmara, talvez até o Senado, num cenário mais hipotético, difícil, né, para os democratas, mas a verdade é que a situação não está fácil para os republicanos. Né? Então ele está pensando nisso, por isso até que ele retirou as tarifas aí de vários produtos,
Isso foi muito comemorado pelo Lula, explorado pelos petistas, mas foi uma decisão interna, preocupado ali com a economia, com a carestia, o aumento do preço da carne de 17%, 18% já esse ano, café e por aí vai. Então, a sensação que fica é que os Estados Unidos fizeram a sua parte. Lei Magnitsky, meu Deus do céu. O Brasil conseguiu levar o descrédito à Lei Magnitsky. Aí o sancionado e a sua esposa e o escritório continuam com a vida como ela era, inclusive com uma palestra que tinha patrocínio até da Coca-Cola, da Febraban, né? E a sensação que fica é o Brasil conseguiu desmoralizar a Lei Magnitsky. Aí o Trump lava as mãos. Eu fiz minha parte. Esperava o quê? Esperava que talvez o Senado viesse, né? As elites brasileiras fizessem alguma coisa. Não. Então, até vi a postagem também do Jason Miller, né, assessor do Trump, com a cara do Valdemort, falando o inverno está chegando. Mas é meio a sensação de tic-tac. O povo cansou. O povo não acredita mais nessa solução. Né? E uma coisa que causa espanto, Lacombe, talvez seja meu ponto principal aqui para fechar, né, é que, bom, tem gente que ficou perplexa com a prisão do Bolsonaro. Isso não é perdoável. Quem é que pode ficar perplexo com o Alexandre de Moraes fazendo o que está fazendo e cantando a pedra? Ele está dobrando a aposta cada semana. Ele avisou que ia fazer isso. O Bolsonaro achou que não ia ser preso em algum momento? Alguém achou que o Bolsonaro não ia ser preso em algum momento? Então a situação é meio louca no Brasil. E aí fica uma parte da direita grande fazendo estratégia eleitoral de 2026. Gente, o Flávio Bolsonaro já virou alvo com essa história de vigília do Alexandre. A Michelle, se for candidata potencial, vai ser perseguida e vai ser alvo. Será que vai ter eleição que a gente possa chamar de eleição justa ou legítima? Alguém acredita nisso? E tem um monte de gente, não obstante, fazendo estratégia eleitoral para 2026, com o Bolsonaro preso, com a direita sendo destruída, perseguida, o Ramagem idem e por aí vai. Quer dizer, todo mundo, um a um. Vai sobrar alguém para contar a história? Então, Lacombe, o que me causa espanto e perplexidade é a certa premissa que alguma parte da direita assume de normalidade institucional. Ah, não, o Lula está se desgastando, uma estratégia, precisamos de um CEO melhor, reformas no Brasil vão melhorar o Brasil. Tem uma ditadura em curso que está perseguindo todo mundo. E de novo, né, o Bolsonaro é preso, o Trump não sabia, mas fala too bad, né, e o povo segue sua vida. Vai ver o futebol, que faz parte, né? Tudo bem, tem final aí chegando da Libertadores, faz parte. E aí? Alguém achou que ia parar o Brasil, que não vai parar. O sistema se deu conta disso. Eles conseguiram quebrar a espinha dorsal, aos poucos, né? Eles foram fazendo isso. Então, Lacombe, não vai vir bala de prata, não vai vir solução mágica, não vai. Isso tem que ser absorvido, assimilado o quanto antes. Ah, Rodrigo, é fácil falar, criticar, então qual é a solução? Eu não sei qual é a solução. Talvez a elite não devesse, né, ficar tão passiva diante de um descalabro desse. Talvez a gente devesse entender que o Brasil está caminhando rápido em direção à Venezuela e que o importante não é só tirar a tarifa de café e carne, que não é isso que é relevante. Mas veja, o Zema, candidato de direita, bom gestor, né, conseguiu atacar o Eduardo Bolsonaro com a questão da postura dele em relação ao Trump. Ah, foi uma coisa egoísta, pessoal, interesse pessoal. O Eduardo não teve apoio das elites da direita. Da direita. O Silas Malafaia reclamou de bandeira americana no protesto. Cá entre nós, Lacombe, às vezes eu acho que o Brasil merece virar Venezuela. E eu faço coro com o Consta, porque os Estados Unidos já fizeram a parte deles e eu acho que fizeram até muito mais do que normalmente eles fariam para qualquer país. Eles fizeram muito mais. Agora, não adianta eles entrarem nessa seara de punições e de proteção à nossa democracia quando as nossas ferramentas de freios e contrapesos, nossa Constituição, nada disso é respeitado, nada disso é usado. O povo cansa. O povo cansa, porque todas as vezes que o povo que foi pedido para que o povo fosse às ruas, o povo atendeu. Em menor número, em maior número, o povo atendeu. Isso, os políticos em Brasília não podem falar, não, nós pedimos e o povo não, o povo atendeu. O povo foi uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, hora um pouco menor,
cheio, lotaram a Avenida Paulista, mas aí cai no que o Constantino disse. As picuinhas, a bandeira americana, porque o Eduardo Bolsonaro não falou no tom correto, isso vindo da direita. Direita se pegando nas redes sociais para decidir quem é o candidato à presidência em 2022. A gente não sabe nem se vai ter eleição. Porque não teve em 2022, desculpa, em 2026, porque não teve em 2022. Não estou falando das urnas, que é outro debate, mas não teve. Nós, jornalistas, fomos censurados. Nós fomos proibidos de dizer que o Lula era descondenado, amigo de ditador, que ele era chefe de organização criminosa, que ele era a favor do aborto, que ele era amigo do Daniel Ortega. Enfim, tudo isso houve censura. Houve censura ao vivo. Eu estava nos Pingos nos Is, na Jovem Pan, ao vivo, quando o Vitor Brown me interrompeu quando eu disse a palavra descondenado. Ana, nós vamos ter que te interromper. E os advogados mandando mensagem nos grupos de WhatsApp. Não pode isso, não pode aquilo. Até que, em um momento, nós perguntamos, o que não pode? Explica pra gente aqui o que não pode, porque aí a gente não fala. Ninguém sabia. Porque todo dia chegava uma cartinha do TSE, do STF, do PT, todos os dias durante a eleição, antes da eleição de 2022. Então não foi uma eleição normal. E mesmo assim, depois da ressaca do 8 de janeiro, porque houve uma ressaca, o povo ficou com medo, retraiu, foi para casa, mas depois de passar da ressaca, o povo atendeu. O povo foi para as ruas. Os Estados Unidos também atenderam o chamado, mostraram que tudo que o Eduardo e o Paulo mostraram em Washington, que estava acontecendo no Brasil. De verdade, existia uma verdadeira ameaça à democracia. E hoje nós sabemos, com o Gerald Ford, o USS Gerald Ford, ali no Mar do Caribe, a atenção que os Estados Unidos estão tendo com a Venezuela, a gente sabe o que os Estados Unidos pensam do contexto Brasil na América Latina, no contexto narcoterrorismo. O Ramagem pode muito bem falar sobre isso. Aconteceu em 1962, na crise dos mísseis em Cuba, e agora esse fantasma volta para a América Latina. As Farc, Foro de São Paulo, Hezbollah, os Estados Unidos estão de olho. E o Brasil faz parte desse contexto obscuro e do narcoterrorismo hoje. E aí a gente vê a direita se batendo. É o Tarcísio? É o Zema? É o Eduardo? A gente não sabe. Cogitaram essa semana um possível nome do Flávio Bolsonaro, porque o Eduardo vai ser perseguido, ele está aqui nos Estados Unidos. E olha o que aconteceu. Imediatamente já começou a perseguição política ao Flávio Bolsonaro. Então eu faço coro com o Consta, porque a ditadura mesmo, essa de perseguição que coloca exilados políticos fora do país, não começa de um dia para o outro. Começa quando um indicado para chefiar a Polícia Federal, o nome dele é barrado e nada acontece. Depois, um deputado federal é cassado por suas palavras, é preso por suas palavras e a Câmara vota a favor da manutenção de uma prisão ilegal e inconstitucional. Inclusive, o atual presidente da Câmara, Hugo Mota, votou a favor da manutenção da prisão ilegal e inconstitucional do Daniel Silveira. E se vocês vão esperar Hugo Mota pautar a anistia, não vai acontecer.